Bonnie and Clyde, ou Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Balas, Estados Unidos, 1967. Um jovem casal de bandidos, Bonnie Elizabeth Parker e Clyde Chestnut Barrow, eles aterrorizam a parte central dos Estados Unidos entre os anos de 1930 e 1934. O filme conta, de maneira bem resumida, a história de crime e o trágico fim desse casal. O filme também revela a participação de Buck Barrow e Blanche Barrow, que são irmão e cunhada de Clyde. É um clássico do cinema americano, fez muito sucesso nos anos 60. Quando foi filmado já era uma história, já era um filme que contava uma história passada há mais de 30 anos, né? E o filme tem muito valor artístico, é uma história muito boa, transcorre de maneira coesa, interessante. Mas assim, uma coisa que chama muito a atenção, que me chamou muito a atenção no filme, é a questão das inconsistências temporais com a história real. É claro, filme é filme, filme não é aula de história, ele não tem a obrigação de ser fiel, extremamente fiel à história ocorrida, mas algumas inconsistências em relação ao ocorrido de verdade tira a profundidade desse, vamos dizer, drama humano que se sucedeu com esse jovem casal. Uma coisa boba, mas que acaba tendo um peso na nossa percepção, é que os 4 atores principais eram razoavelmente mais velhos que os verdadeiros protagonistas dessa história, vamos dizer assim. Alguém pode parar e pensar, o que tem a ver se os atores são um pouco mais velhos? Sim, mas tira um pouco daquela nossa percepção de quão jovens eram aquelas pessoas que cometeram aqueles crimes. Quão jovens eram. Uma outra coisa que tira um pouco a nossa percepção, a gente não pode esquecer que eles passaram quase 4 anos aterrorizando as comunidades naquela região central dos Estados Unidos. E no filme a gente tem a impressão de que foram dias, não dá para precisar exatamente, mas a impressão que dá é que foram pouquíssimos dias. Não é spoiler, o filme antigo, é spoiler. Eles morrem no final, são metralhados no final. Até porque eu não sei para que esse título, Uma Rajada de Balas. Tudo bem, eu não sou contra títulos nacionais nem subtítulos, mas alguns são bem bobos mesmo. Parece que o título do filme já está querendo dar um spoiler de si mesmo. Quando eles são metralhados naquela estradinha na Louisiana, a gente pode parar e pensar, nossa, mas quanta brutalidade da polícia com aquelas pessoas, embora fossem criminosos, não dava para prender. Não estou fazendo juízo de valores, mas eles mataram muitas pessoas. Algumas contas que fizeram na época chega ao número de só oficiais da polícia foram 9, fora vários civis que não se tem nem conta exatamente de quantas eles mataram, mas eram pessoas violentas, eles matavam as pessoas, algumas vítimas, algumas pessoas que os perseguiam.
E o filme, embora mostre o filme, mostre a violência que eles cometem, mas não dá uma dimensão assim tão grande da violência que eles cometeram para que eles recebessem uma retaliação tão dura, tão pesada como a que eles receberam. Ah, vocês veem, por exemplo, o assassinato do irmão dele, até o assassinato dele dele que eu falo é do Clyde, né, e da Bonnie, passou quase um ano. No filme parece que foi, sei lá, um dia para o outro. Mataram o irmão dele hoje e quando foi amanhã pegaram ele e ela. Não, é uma coisa que demorou muito, foi um processo longo. Ah, isso com certeza vai cansando as autoridades, porque os Estados Unidos são um país que não gosta de bandido. Não estou falando que é um país perfeito, né, até porque parece que alguns crimes cometidos por ricos, bilionários, eles meio que fecham os olhos um pouco, né? Alguns líderes invadir país dos outros para roubar as riquezas dos outros também não é lá muito um problema para eles, mas a bandidagem interna eles realmente são muito duros, muito. E vocês imaginam na década de 30 um bando, vamos dizer assim, tocando o terror como eles estavam. Então, por isso, tanta violência na hora de fazer o desfecho dessa história, vamos dizer assim. Embora seja um filme muito bom, eu reconheço que não é o melhor filme do mundo, mas é um filme bom. Mas o que irrita um pouco, às vezes, é que a impressão que passaram assim, nas atuações, na direção, é que eles eram um bando de bobos alegres, né? Não dá um pouco essa impressão de que eram uns bobão. E não era. Eles eram violentos e, e contam os historiadores que se debruçaram sobre esse assunto que Clyde tinha muita consciência das pessoas que ele matava, de quão errado era aquilo, mas era algo que ele meio que lutava contra o sistema. Ele achava que a opressão sobre as pessoas, a gente não pode se esquecer de que essa história aconteceu na época da Grande Depressão Americana. Era uma época que muita gente não tinha emprego, muita gente não tinha perspectiva de vida. Não era uma época fácil. E no filme ficou parecendo que ele é só um bobão. Vou roubar, vou sair por aí roubando. Era só isso, não tinha profundidade nenhuma. Ela era só uma tonta também que saiu atrás dele, sendo que ela teve uma infância, na vida real, né, ela teve uma infância muito difícil. Não estou falando que justifica, mas a gente entende por que ela chegou a se entregar, né, entregar a sua vida na mão de um criminoso. A própria Blanche, de verdade, odiou o filme. Ela falou: nesse filme parece que eu era só uma louca que vivia gritando. Ela não gostou, antes de morrer ela revelou que ela foi a única presa dos quatro, ela foi a única presa, né, que saiu viva, foi presa foi detida em vez de ser executada pelas autoridades. E alguns anos depois ela falou isso. Ela, ela veio a falecer bem depois do lançamento do filme, né? Ela falou isso. No filme parecia que eu era só uma louca que vivia gritando. É um filme bom, tem uma pegada assim, sabe, tensa, mas eu acho que ele perdeu a oportunidade de se aprofundar um pouco, de ir mais a fundo na personalidade desses personagens, né? Mas, enfim, como eu disse, filme é filme, aula de história é aula de história, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O diretor vai fazer um filme, ele não tem obrigação de contar a história milimetramente do jeito, tintim por tintim, do jeito que foi. Ele optou por fazer assim e o filme foi um grande sucesso, né? Foi um sucesso arrebatador na época e continua sendo um clássico até hoje. O que eu não gostei foi mais ou menos isso, é uma visão minha. Eu acho que o filme poderia ter uma pegada mais profunda e mais séria.
de quem foram essas pessoas, mas mesmo assim é um filme recomendável. Agora, falando de uma forma assim, uma questão mais filosófica, vamos dizer assim, o que será que leva, né, pessoas tão jovens a abandonar uma vida que poderia ter em função de crime, de uma vida louca, vamos dizer assim, e você perder sua existência por causa disso. Eles morreram muito jovens, 23, 24 anos. E para quem acredita, né, em vida espiritual, eu acredito, né, quem acredita em que o espírito continua a existir depois dessa matéria ir embora, eu fico pensando, será que valeu a pena? Será que vale a pena entregar a juventude? Será que vale a pena, na juventude, entregar a vida dessa forma assim tão tosca? Eu sei que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas eu sempre paro e penso quando eu vejo essas, quando eu penso a respeito dessas questões de você viver uma vida intensa, mais curta. Você pega dois casos, dois ícones da música, por exemplo, que nasceram em 1943, curiosamente nasceram no mesmo ano. Mick Jagger e James Morrison. Mick Jagger, se a gente, acho que se a gente puder perguntar para ele, falar, senhor Mick Jagger, o senhor tá tão velhinho, né? Já tem 80 e poucos anos. O senhor tá feliz de estar vivo até hoje? Ou o senhor queria ter morrido em 1971? Eu sei que são pessoas ricas e famosas. Vida para rico e famoso é muito mais fácil do que para o resto da população. Isso daí eu concordo. E Bonnie e Clyde eram duas pessoas pobres numa época de grande depressão. Não tem nada a ver com esses ícones da música. Rico e famoso é outra pegada. Mas mesmo assim, chegar para ele e perguntar: você gosta de estar vivo até hoje, mesmo com mais de 80 anos, ou você preferia ter morrido em 1971, ainda tão jovem? E se a gente pudesse, não tem como, se a gente pudesse perguntar pro James Morrison, se a gente tivesse como perguntar pro espírito dele, você gostou de ter morrido em 1971 ou você gostaria de estar vivo até hoje, curtindo a sua vida? Muita gente fala, mas ele viveu da maneira como ele queria, de maneira intensa, não sei o que. Beleza. Mas será que se a gente tivesse como perguntar pro espírito dele, será que ele iria falar, não, tá ótimo, morri em 71, 27 anos, olha que maravilha, ou eu preferia estar vivo até hoje curtindo? E foi o que aconteceu com Bonnie e Clyde. Por mais que eles estivessem lutando, se expressando contra o sistema, contra um mundo opressor, contra uma dificuldade terrível que viviam e dificuldades que passaram, né, nas suas vidas, 23 e 24 anos é uma idade muito tenra para a pessoa ser metralhada do jeito como eles foram. É uma pergunta mais no âmbito filosófico que eu me faço. É claro que James Morrison não perdeu a vida do mesmo jeito que Bonnie e Clyde. Bonnie e Clyde eram criminosos que foram executados pela polícia e tá certo, a polícia fez o que tinha que fazer. James Morrison não, era um músico, um artista, não cometia crime nenhum, mas que exagerava nas viagens. E aqueles dois, Bonnie e Clyde, entregaram a juventude para o crime e ele entregou a juventude dele para o exagero. Mas de qualquer forma, o fim dos três, vamos dizer assim, foi trágico. Um aos 27. E a gente nem sabe se ele morreu de overdose. Uns dizem que foi de overdose, uns dizem que foi de ataque cardíaco. Enfim, a gente não sabe, mas provavelmente deve ter sido consequência dos exageros que ele cometia, que acaba afetando a saúde. Pode ser, mas de qualquer forma morreu jovem.
1971, cara, de 43 para 71, 28, mas como ele ainda não tinha feito aniversário, 27. 71 faltavam 7 anos para eu nascer. Eu nasci em 78. Hoje eu tenho 48. Cara, eu sou tiozinho, mas tiozinho mesmo, perto de um rapaz que hoje tem a idade que o James Morrison tinha quando morreu. É meio maluco pensar isso, mas é verdade, né? Pô, um rapaz de 27 hoje nasceu em 1999. Eu já era grandinho em 99 para você ver como faz tempo que esse cara, que a vida dele foi embora. Né? Como faz tempo. E os outros dois, 23, 24, sendo assassinados. Mas isso é só para fazer um parâmetro de das consequências para aquelas duas vidas das atitudes que eles tomaram. É, consequência foi perder a vida ainda muito jovem. Mas independente disso tudo, o filme é impactante e é muito bom, sim.